Né? Oi, boa tarde. Agora a live das mulheres vai acontecer nesse horário. Toda terça e sexta, às 16 horas. A Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, ela está fazendo lives sobre formação política, formação feminista, mostrando os talentos das mulheres e também estamos nessa luta contra a violência à mulher e contra o feminicídio. Boa tarde, Marcos Antônio. Eu vou conversar agora com Zelma Cavalcante, que é advogada, historiadora, é feminista, ela é mestra em ciências políticas e ela tem a sua dissertação sobre a representação política das mulheres brasileiras na Câmara dos Deputados. E a gente vai estar conversando sobre essa representação. Estou aguardando que a Zelma entre, para a gente começar a conversar, tá bom? Vou aqui avisar para ela que eu acabei de entrar. E aí vocês podem participar, Teatro ESP, boa tarde. Vocês podem participar enviando perguntas, também fazendo formulações. Valéria Lima, muito boa tarde. Então, estou esperando a Zelma entrar. Que é para a gente poder conversar sobre a representação da mulher na política. Oi, Lidiane César. Tivemos uma ótima conversa. Né? Tá bom o som? Tá ok o som? Eu preciso ficar assim ou tá ok por aqui? Então, eu estou esperando Zelma Cavalcante, que ela vai entrar agora. Ela é historiadora, advogada, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Piauí e ela é uma militante feminista e é também integrante da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Valéria, a Penélope da Radionovela. Boa tarde, Valéria. Seja bem-vinda. Estou aguardando a Zelma entrar aqui. Como eu estava falando, a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio está fazendo lives sobre a situação das mulheres. Nesse tempo de pandemia, aumentou muito a violência doméstica, aumentou muito o feminicídio e nós, mulheres, temos que estar juntas, nos protegendo e também contando com homens que sejam feministas, com homens que procurem proteger as mulheres. E uma das coisas que fazem muita diferença é exatamente a formação política. Eu vou falar bem aqui, estou falando bem aqui com a Zelma, como ela faz para entrar. Estou esperando ela entrar, que é para a gente começar essa conversa. Porque nós, mulheres, já alcançamos muitas vitórias em relação a essa desigualdade, mas ainda falta muito, principalmente na área política. Veja que pronto, Zelma, agora, boa tarde. Agora você pede para participar. Opa, vai já entrar. E a gente vai estar sobre essa situação. Ela está entrando. Oi, Zelma, boa tarde, tudo bem? Oi, menina, eu estava tentando entrar aqui no, Ah,
no Facebook, mas eu vou ter que fazer pelo celular mesmo, é o jeito. Tá certo. Não, é pelo Instagram, pelo celular. Não, pois é, Então, mas enfim, tá bom. então, Boa tarde, eu, linda. eu já lhe apresentei para quem está chegando aqui, que você é historiadora, advogado, mestre em ciências políticas pela UFP, e a sua dissertação é exatamente sobre a representação política da mulher brasileira na Câmara dos Deputados. E a gente vai estar conversando sobre isso porque um dos fatores que muito contribuem para que a mulher continue sendo excluída de muitas oportunidades é o fato da gente não ter atingido ainda um patamar político em igualdade da nossa representação, já que nós somos mais da metade do eleitorado, somos mais da metade no mercado de trabalho, somos também a maioria na educação e em muitas outras situações. Então, tem muitas vitórias mais em relação à política. Ainda está muito lento esse avanço. Antes disso, eu gostaria que você falasse de você. O que te instigou a buscar essa, esse estudo, essa análise, essa representação da mulher na política? Boa tarde, obrigada, né, pelo convite. Bom, a minha formação inicial é História, né? Fiz na Federal, fiz movimento estudantil, depois, por força da vida profissional na Justiça, fiz o curso de Direito, mas, assim, ao lado disso, nos últimos anos, eu tenho me dedicado à militância feminista. Então, nada como você unir, né, a sua militância com a academia, que eu acho que é um déficit que existe na academia de estudar a questão das mulheres. Ainda há muitos preconceitos, né, com a teoria feminista, né, como se fosse uma coisa menor. E na academia, então, assim, eu resolvi fazer um mestrado, e dentre o amplo leque, né, de possibilidades de estudo da política e do poder, eu optei por discutir justamente como é que se dá esse processo de exclusão das mulheres nos espaços políticos, né? Porque, veja, toda a nossa vida ela é decidida a partir da política. Todas as intervenções estatais, todas as formas como a sociedade ela se organiza, as demandas sociais, as demandas dos grupos, eles são traduzidos em agendas políticas, agendas públicas, para pressionar os governantes, exatamente através da política, da representação. Então, embora eu tivesse assim a possibilidade de estudar outros aspectos, né, da questão da mulher, a questão do gênero, a questão da violência, mas assim eu realmente me interessei para discutir como é que a gente pode, a partir dos padrões que a literatura coloca, que os pesquisadores colocam, como é que a gente pode romper esse quadro de subrepresentação política das mulheres e assim fazer avançar a democracia. Porque uma questão já está clara, né? Que nessas democracias representativas, esse déficit de participação das mulheres, eles impactam a democracia. Um dos índices para se medir se um país é mais ou menos democrático é a capacidade de absorver na sua representação essa parcela, né, os grupos que são historicamente excluídos, né, dentre os quais as mulheres, que embora não sejamos minoria, mas historicamente nós somos minoria nos espaços de poder. E você traz fatores e constrangimentos que influenciam o acesso aos cargos de representação. Mas antes, a gente vai partir do quadro. Você mostra um quadro de candidatura. Como você
fez um recorte para a Câmara dos Deputados, né? Mas, de certa forma, reflete o todo. Você traz um quadro de 94 a 2014, sendo que 94 foi antes da lei de cotas, em que as candidaturas, gente, a gente tem que frisar, candidaturas femininas eram em torno de 6,40%. A eleição muito, muito menor, né? E aí vai lentamente crescendo e chega em 2014 com candidaturas já com a lei de cotas bem estabelecida de 31,8%, que não se traduz em pleito, em eleição. Vamos falar sobre isso. Exatamente. Esse quadro eu apresentei exatamente para reforçar que um dos aspectos importantes que impactam a questão da representação das mulheres no parlamento é justamente o sistema eleitoral, é justamente a legislação. Uma legislação ela pode atrasar ou pode fazer avançar a representação das mulheres. Na minha pesquisa, por exemplo, a gente, além dessa questão da lei de cotas, que tem um destaque, a gente também tem alguns aspectos que impactam bastante, que obstaculizam bastante a questão dos partidos políticos, né, a forma como os partidos traduzem, recrutam os seus candidatos, a forma como os partidos eles distribuem o financiamento eleitoral, né? Tem também um aspecto que, assim, é a olhos vistos, que é justamente a socialização diferenciada de homens e mulheres, né? Mas a lei de cotas, assim, é um aspecto que dá para você avaliar objetivamente, porque, veja bem, a primeira experiência de cotas foi, na verdade, em 95, só para as câmaras municipais. E aí, em 97, passa a ser oficialmente para o parlamento, para todos os pleitos, né? Só que, inicialmente, a lei de cotas ela era apenas, digamos assim, uma indicação, né, para os partidos. Os partidos não eram obrigados, né? E aí, quer dizer, foi todo um processo para garantir que essa lei, de fato, fosse obedecida, né? E assim, mesmo quando a gente, em 2009, passa a ser obrigatório os partidos obedecerem, mesmo assim, eles ainda, nem todos os partidos conseguiram cumprir. Efetivamente, a gente só conseguiu cumprir quando, além da legislação, além da lei de cotas ser obrigatória, com previsão de punição para os partidos que não obedecessem, foi também aprovada uma norma determinando que o próprio TSE se envolvesse, né, nos anos de eleição, fizesse uma campanha estimulando a participação das mulheres, né, na política. Nesse processo também, a bancada feminina, as mulheres, tanto do Senado, as senadoras, quanto as deputadas federais, fizeram um trabalho incessante no sentido de garantir que esse debate acontecesse, né? Então, assim, a gente vê que são múltiplos fatores e que você não pode se fixar em um apenas, mas que, com certeza, você ter uma lei obrigando os partidos a obedecerem a essa determinação é um fator que foi, no Brasil, crucial. E vamos falar do sistema estrutural machista, patriarcal, que desde o início, desde a criança, já coloca a mulher no âmbito privado e o homem no âmbito público. E isso vem dificultar uma participação política na mulher quando ela, porque está sobrecarregada, mesmo trabalhando fora, sobrecarregada com as tarefas domésticas, ela não consegue participar de movimentos sociais, de movimentos de luta, né? E isso é um dos fatores que termina impedindo a mulher de ter uma visão pública da coisa. Você vê que até o termo homem público é um homem que está no poder, e mulher pública é
um palavrão é chamar a mulher de prostituta. Não tem nem o termo mulher pública, né? E Verdade. o outro fator é que a gente conseguiu, um deles, a gente ainda não conseguiu que o homem divida as responsabilidades de casa. E o outro é que a gente ainda não conseguiu ter essa ascensão política. Eu acho que um está muito ligado ao outro, que é o sistema patriarcal machista que mantém essa situação. Fale aí a sua visão, como você chega nessa, através da ciência política, nessa verdade. Pois trata-se de desconstruir alguns conceitos que foram naturalizados, né? Do tipo, as mulheres elas não se elegem porque elas não gostam de política, né? Esse é um conceito que é disseminado na sociedade e que prejudica muito e que não corresponde à verdade, porque o que ocorre é que, assim, a cultura política brasileira, e não só brasileira, infelizmente, em todas as democracias representativas ocidentais, essa cultura política, ela trata de forma diferenciada homens e mulheres. Aliás, se a gente observa a luta das mulheres e do movimento feminista mundial, a gente vê o seguinte, que num primeiro momento, quando se instaura a democracia, o Estado democrático e essa concepção de que as pessoas, todos teriam que ser iguais em direitos, em obrigações, num primeiro momento, as mulheres elas foram excluídas, né? O mundo foi dividido em dois mundos, digamos assim, o mundo público e o mundo privado, e as mulheres foram colocadas como habitantes desse mundo privado, né? Esse mundo privado que não era o mundo da política, que não era o mundo do debate, né, das grandes questões, era apenas o mundo do cuidado e da reprodução. Então, isso foi preciso, e assim, não foi à toa que o primeiro grande movimento que a teoria coloca como a primeira onda do feminismo foi justamente por isso, para garantir o direito ao voto. Né? Para garantir o direito ao voto, porque até então se achava que se a gente conseguisse votar, a gente resolveria esses problemas, né? E assim, na verdade... Votar e ser votada, né? Votar e ser votada. Votar e ser votada. Interessante é que, assim, esse primeiro grande movimento, a gente é muito vinculado à questão da busca pelo direito ao voto, né? E aí o movimento sufragista... dizem que se o movimento sufragista no mundo, pela quantidade de países que envolveu, pelo tempo de duração e pela quantidade de pessoas envolvidas, se não fosse um movimento exclusivamente de mulheres, seria um movimento que seria tão retratado quanto a Revolução Francesa, que foi apenas em um país. Mas, enfim, a história registra os vencedores. Né, e nós, infelizmente, no aspecto político, a gente ainda está nessa busca de vencer. Bom, enfim, depois que a gente consegue o direito ao voto, aos poucos, as mulheres vão vendo que não acontece aquilo que a ilusão que era colocada de que a democracia liberal, né, de que todo mundo era igual, que o direito de voto era igual e de ser votado era igual, isso não se refletia na efetiva ocupação dos espaços de poder, né? Então, daí, hoje, a partir da década de 70, né, começou-se a discutir isso. Por exemplo, tem um trabalho, Norma, muito interessante, que foi assim pioneiro, de uma americana, que ela estudou qual era a influência das minorias nas corporações, né? A conclusão que ela chegou é assim, que as minorias, quando elas são muito minorias, elas tendem a ser estereotipadas e assim, para resistir, para sobreviverem nas corporações, elas acabam digamos assim, se adequando à maioria, né? Essa discussão, assim,
foi a primeira discussão que se começou a tratar, digamos assim, na academia em relação a isso. Chama-se Canter, a autora, né? Aí depois se adaptou, Canter, depois se adaptando isso para as mulheres, para a questão das mulheres, se chegou à conclusão de que era preciso que a gente brigasse por uma, ainda que a gente continuasse minoria, mas a gente conseguisse atingir um patamar, né, a partir do qual essa minoria ela conseguiria promover assim, uma transformação em cadeia, ela conseguiria influenciar. Daí que a gente conseguiu chegar a esses 30%. Esses 30% das cotas, ele não foi à toa, né? É um conceito que vem, inclusive, da física quântica, né? Que é um conceito chamado de massa crítica. Na física quântica, 30% é o percentual em que, se houver uma mudança numa substância, uma adição de 30% de uma determinada substância, a partir desse momento, todo o conjunto muda. Então, assim, aí a gente, quando as mulheres, as estudiosas, as pesquisadoras e as feministas conseguiram chegar a essa discussão racional, né, digamos assim, que era possível defender isso, e aí começaram, assim, no mundo todo, a gente começou a discutir, foi uma coisa maravilhosa, né? Tanto que em 1995, a própria ONU, ela conseguiu fazer uma discussão e sugerir, e aprovar isso como realmente uma determinação que os estados democráticos passassem a implementar uma política de cotas nos seus determinados estados, né? Além disso, uma outra questão assim, que é uma verdade, digamos assim, aceita, né? É de que política não é lugar de mulher, que a cultura política, e isso é um fato, a cultura política ela é toda centrada na perspectiva masculina, né? A gente viu no processo do impeachment da Dilma, né, do golpe, na verdade, que, assim, muitas discussões. E aí, assim, a gente foi divulgado pela imprensa e tudo, muitas discussões políticas aconteciam em iates, em que só os homens participavam, né? A coisa da presidenta Dilma, ela não, digamos assim, ela não frequentar aqueles espaços, né, sexualizados do poder de Brasília, teve uma influência, né? Isso aí é notório. E, além de que, por exemplo, o aspecto do machismo no debate foi uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Todo mundo aqui lembra a forma como ela era tratada, a forma da desqualificação. Da desqualificação. É importante a gente falar mais sobre isso. Tem alô aqui da Patrícia Malha, chamando Mulheres Poderosas, obrigada. Tem muita gente aqui, mas está passando rápido os nomes, não dá para dizer todos. Dalton Macambira, Zelma é uma mulher combativa e inteligente, me representa. Ah, que coisa boa, obrigada. Pois é, então assim... Falar isso, esse ponto aí, veja a diferença. Eu já falei sobre isso numa palestra. Quando que pegaram de forma pejorativa a imagem da Dilma e associa, para essa descaracterização, associa a sexualidade feminina. E você não vê questionamento, pode o presidente dizer as maiores asneiras, que não era o caso dela, mas tem um que está dizendo, e ninguém associa nada à sexualidade, para ver o tanto que, na hora que a mulher assume o poder, ela é atingida principalmente na sua sexualidade. Não, imagina o que aconteceria no Brasil se uma mulher que chegasse à presidência trouxesse para a sua posse um marido 40 anos mais jovem. Imagina o escândalo que seria, né?
E o Temer fez isso e ficou tudo lindo, assim, foi tudo muito considerado normal, né? Agora, de fato, Norma, é, é aquela história, né? Como as grandes decisões, inclusive as legislações, e inclusive a atuação dos partidos, eles são eles que determinam, né, inclusive as candidaturas, e aí esse é um aspecto que eu acho que é interessante a gente ressaltar, porque a gente está num ano eleitoral, né? A questão a questão dos partidos no recrutamento dos candidatos. Porque você sabe que no Brasil tudo é definido pelos partidos. Né? Se um governador, se um prefeito, ou até o presidente, se ele vai fazer digamos assim, uma distribuição de cargos, né, nos espaços, ele procura quem? Vai ser exatamente através do presidente dos partidos. O atual presidente, inclusive, entrou dizendo que não ia fazer isso, né? Entrou se colocando como um antissistema, mas a gente já está vendo que, menos de 2 anos depois, ele já está repetindo a mesma questão. E não que isso, que a presença e a importância dos partidos seja uma coisa, digamos assim, Errada. Absolutamente ruim. Não, eu acho que o ruim é que as mulheres, elas não são contempladas igualmente pelos partidos. Né? Porque, assim, eu acho que a democracia precisa de partido. Eu sou uma pessoa que defendo, eu tanto como cientista política, como advogada, como cidadã, eu defendo a existência de partidos. Eu acho que a democracia, da forma como a gente conseguiu construir, né, aqui no Brasil e no mundo, os partidos, eles são importantes. Agora, existe uma assimetria muito grande entre homens e mulheres. E é por isso que eu acho que esse debate que você traz aqui, Norma, eu acho assim, é de uma importância fundamental, porque assim, essa cultura de que política não é coisa de mulher, faz com que muitas mulheres, elas, por exemplo, elas negligenciem a sua participação dentro de um partido, né? E eu acho que é fundamental que todas nós pertençamos a um partido, seja que partido for. Né? Que é importante você estar dentro de um partido, porque se o partido é quem determina como é que se vai dar a representação, como é que se vai, digamos assim, concretizar a democracia, né? E a legislação, inclusive, diz que você só é candidata se você for filiada a um partido. Então, assim, é importante que as mulheres, nós tenhamos mulheres filiadas a partidos. A outra questão é que dentro dos partidos, as mulheres ocuparem também posições na estrutura de direção dos partidos. Porque isso as pesquisas já mostram, que à medida em que tem mulheres nas direções dos partidos, com força, com capacidade, isso tem um efeito em cadeia. Primeiro mostra para as demais filiadas que é possível que as mulheres ocupem espaços de poder dentro dos partidos. E depois, essas mulheres, ao ocuparem esses espaços, elas têm mais possibilidades de serem indicadas, por exemplo, para cargo de visibilidade. Porque aí, eu vou colocar só mais esse aspecto, que também é um mito, é de que mulher não vota em mulher. E de que, assim, e que não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, em 2010, por exemplo, nós tínhamos 11 candidatos a presidente, 2 mulheres, que eram Marina e Dilma, e as duas somaram praticamente 1/3 dos votos, só 2, 1/3 dos votos, todos os votos dados. E assim, a gente vê que muitas vezes existem candidatas que são as mais votadas. A gente tem alguns exemplos aqui, a Rejane, quando foi eleita, ela foi eleita com a mais votada aqui em Teresina. A esposa a Lucy, né? Esposa do então prefeito, também foi a mais votada. Ou seja, o que define, você vê que no campo da direita, Janaína foi muito votada, né? Ou seja, o que define realmente se a mulher ela é bem votada
ou pouco votada, é a visibilidade que ela possa ter no processo. Seja ela ocupando cargos, seja ela ocupando posições de poder, ou seja ela tendo, assim, a capacidade, pela sua situação profissional, de ter visibilidade. Então, a Patrícia, desculpa eu te interromper, a Patrícia Não, tudo Malha, bem. ela sugere que seja criada uma frente de candidatas de partidos de esquerda. E, e aí você pode falar sobre isso também, porque é muito importante realmente a gente estar desfazendo mitos. Uma mentira dita 1000 vezes, ela termina ficando no inconsciente coletivo, e é incrível como é repassado pelo senso comum. Assim, sai essa fala de que mulher não vota em mulher ou de que mulher não quer saber de política. E Não, olha, gente, quem fala e repassa isso é exatamente quem não quer que a política mude, quem não e não quer quer as mulheres lá. dividir o poder. E aí tem vários fatores que terminam, digamos, afastando as mulheres. Uma das coisas que você colocou é que mesmo a mulher, quando vai para o partido ou quando vai para o sindicato, eu participei de sindicatos, sempre deixam a gente em cargos, diretoria de formação, administração, imprensa. E mesmo na imprensa, a gente está com o poder porque está com a comunicação. Mas a gente precisa avançar mais e acreditar no nosso potencial. Tem uma pesquisa, Norma, que inclusive é no próprio serviço público, que supostamente não teria por que ter essas diferenciações, já que todo mundo é concursado, por exemplo, mas você vê o seguinte, que a pesquisa mostra que na administração pública, nos cargos baixos e intermediários, as mulheres são maioria, mas à medida em que vai ascendendo os cargos, eles passam, as mulheres vão desaparecendo, né? É exatamente isso. Por exemplo, na política, eu não tenho dúvida de que, assim, a maioria das mulheres, dos cabos eleitorais, como se chama, aí são compostos por mulheres. Basta você ver aí nessas épocas de campanha, você vê aquelas pessoas distribuindo panfleto, a maioria são meninas, né? São mulheres. Agora, na hora de você participar da política como candidatas e tendo o efetivo poder de decidir e de ocupar espaços, aí já vai reduzindo a participação da mulher. E aí, assim, A pode Alda falar. fala o seguinte: temos que forçar a nossa entrada no parlamento. Mas uma coisa que a gente tem que, tipo assim, não aceitar e falar mesmo e ir para tentar mudar. Primeiro, no executivo, quando é eleita aquela chapa que muitas vezes é com 2 homens, e aí a gente não deveria aceitar, porque se o mundo é metade mulher e metade homem, por que uma chapa majoritária vai ter 2 homens, né? E a outra é os cargos do executivo, ele, em sua maioria, colocam mulheres. Gente, nós temos a mesma capacidade de exercer esses cargos. Mas na hora que pensa o nome, aí já pensa, se tiver um homem e uma mulher, aí vai, não, mas ela não vai poder viajar porque ela é casada, não vai poder ir para jantares, não vai poder porque tem filhos e pode adoecer, isso e aquilo. Já cria 1000 mecanismos de preconceito para escolher o nome do homem. Não, e aí são duas coisas, eu vejo duas coisas. Primeiro isso, né? Essa coisa de realmente, na hora que... Porque os partidos, eles fazem cálculos, eles fazem os cálculos políticos, é fato, né? Eles vão apostar em pessoas que eles avaliem que tem mais possibilidade de crescimento, né? Aí é onde entra a cultura machista de achar que a mulher ela não andaria muito, não iria muito longe. Então, assim, não vai gastar, digamos assim, o capital político com as mulheres, acaba botando os homens, né? Esse é um aspecto, né? E é um aspecto que, por exemplo, assim,
ele é real porque, na medida em que a nossa cultura patriarcal coloca a mulher com a grande responsabilidade da dupla e às vezes tripla jornada, de fato é complicado para as mulheres, porque mesmo quando elas ocupam espaços públicos, elas ainda têm, muitas vezes na própria família, a obrigação de ser a cuidadora, né? Então, assim, é um peso que a mulher carrega muito grande. Agora, por outro lado, tem também o aspecto de que as próprias mulheres, nós somos ensinadas a ter uma autopercepção muito crítica. Eu sempre digo o seguinte, que se existe um cargo de alta responsabilidade, aí se convida uma mulher, a primeira coisa que a mulher vai fazer é olhar para dentro de si e se avaliar muito criticamente, se tem capacidade, o que ela precisaria fazer, que cursos precisaria fazer, como é que ela irá aperfeiçoar. Ela já faz assim um mapeamento da vida dela, né? E assim, sempre sendo muito crítica consigo mesma. Quando é um homem que recebe o cargo, ele não pensa duas vezes. Ele diz, olha, se me oferecer, eu dou conta. Entendeu? Então, assim, a autoestima masculina, eu sempre digo que é uma coisa a ser estudada e que nós, mulheres, precisamos melhorar muito, porque, assim, nós somos muito críticas. Eu vejo isso nos movimentos sociais. Quantas mulheres são super militantes, sabe, assim, aguerridas, incapacidade, e a gente vai e propõe. Pois você vai encabeçar a chapa, seja da associação de moradores, seja do sindicato. Ela mesma, muitas vezes ela diz, não, olha, eu ajudo no que eu puder. Não, mas bote fulano. Quantas associações de moradores, a gente que conhece um pouco essa realidade, não vê que às vezes é o marido que está ocupando, mas que quem faz o trabalho todo é a mulher, né? Então, assim, há esse elemento que é da cultura, que é da estrutura patriarcal, que faz com que as mulheres elas tenham uma autopercepção negativa. Elas avaliam com muito mais rigor a sua própria capacidade, né? E isso é uma coisa que a gente precisa discutir, porque isso não é real, isso é uma coisa que interessa a quem? Eu vou dar um exemplo. Eu repensei depois, quando eu estava no Sindicato dos Bancários, na década de 90, aí olha só, alguns homens saíam para se candidatar, a vereador, a deputado, não sei o quê. E quando a gente chega no local de trabalho, que a gente vai falar pelo sindicato, aí a categoria diz assim, fulano usou o sindicato como trampolim político. Aí eu, ao invés de colocar de outra forma, às vezes eu dizia assim, não, eu não vou me candidatar. Quer dizer, de certa forma, reforçava esse preconceito, né? Mas é porque é tão arraigado, e tu sabe qual é a raiz disso? É porque, assim, a visão elitista que se tem da política. A visão elitista, então, assim, é como se a política não fosse um espaço para as pessoas do povo, para os trabalhadores, né? É como se fosse apenas para, assim, um local em que são selecionados os mais... Homem, os ricos. Hétero e rico. Exatamente, exatamente. Quando, na verdade, assim, a minha pesquisa, eu discuto representação no meu mestrado, a minha pesquisa, ela trata o seguinte, não apenas das razões, esse é apenas um capítulo, né? Não apenas das razões que levam a esse quadro de subrepresentação, mas, assim, a grande questão, eu queria analisar, e essas mulheres, quando elas conseguem romper todas essas barreiras, elas conseguem representar os interesses das mulheres, é o que a gente chamaria o que a gente chama na academia de representação substantiva, né? E as pesquisas, então, sabe a conclusão que a gente verifica? Detalhe, não só aqui no Brasil, é que as mulheres, que elas têm uma vivência anterior de movimento social, qualquer que seja ele, movimento sindical, associações de moradores, entendeu? Assim, essas mulheres, elas têm conseguido representar melhor as mulheres, as demais mulheres.
Por quê? Porque primeiro, elas já romperam com aquele melindre que tentam impingir nas mulheres, né? Que às vezes, assim, acham que vão ganhar no grito, no famoso ganhar no grito, né? Então, assim, a mulher que tem uma experiência de assembleia, a mulher que tem uma experiência, né, de debater, ela não vai se intimidar quando um colega lá for querer ganhar no grito, querer falar mais alto, porque ela vai também vai mandar ele baixar a voz, e não é assim. Ou seja, acontece digamos, esse autoempoderamento da mulher, né? E também porque assim, a sensibilidade que ela adquire em relação a perceber a sua realidade e até a compor, a fazer, digamos assim, alianças com vistas à aprovação. Né? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, por exemplo, Norma, é uma coisa impressionante, e foi também um objeto da minha pesquisa, é impressionante o rendimento superior das mulheres quando elas atuam em nome da bancada feminina. Porque a bancada feminina no Brasil, ela só congrega as mulheres deputadas. Então, elas votam em bloco. Elas conseguiram, por exemplo, que isso fosse institucionalizado, que elas possam, por exemplo, ter assento no colégio de líderes, porque na Câmara também tem toda uma estrutura de poder, né? Que também é dominada pelos partidos, né? E normalmente são os políticos mais tradicionais que ocupam os melhores cargos. Mas, assim, as mulheres, elas também, quando elas perceberam e conseguiram se organizar, e aí, assim, ela é multipartidária, ela não é só... basta você ser deputada federal, eleita, você faz parte da bancada feminina. Né? E a bancada feminina, ela, inclusive, teve essa sagacidade, por exemplo, de tentar apresentar propostas que contemplassem ao maior número de mulheres e que tivessem uma maior capacidade de ser aprovadas. Né? Por exemplo, uma questão que já está na pauta e que os movimentos discutem muito, a questão dos direitos reprodutivos. A bancada feminina, ela não coloca, ela mesmo uma bancada assim avançada, progressista, ela não colocava para votação, porque ela sabia que o risco de votar na votação era de piorar a situação do que já existe hoje. Né? Então, assim, as mulheres, quando elas se unem, elas conseguem atuar enquanto bancada, elas têm uma capacidade política de aprovar os seus projetos e de puxar mais mulheres do que quando elas atuam individualmente. Que essa é uma questão interessante, né? Que é um outro mito, de que mulher... eu escuto muito isso, assim, no senso comum, né? Que os homens são amigos entre si, mas as mulheres não são amigas. Isso não é verdade. Eu sempre pergunto, das mulheres assassinadas, me diga qual é o percentual de mulheres assassinadas por mulheres, pelas próprias mulheres, né? Quer dizer, na verdade, as mulheres não são assassinadas pelas outras mulheres. Essa coisa de que mulher não é amiga de mulher é também um mito, que é uma forma também de promover a nossa desunião, né? Isso, enfim, porque termina a gente sendo muito mais rígida no julgamento, e pode observar que tanto os homens, eles já vão jogando pedra quando uma mulher erra, né? Como nós fomos educados para ser muito rígidas no julgamento de qualquer situação que envolve mulheres, em relação seja o que for. E nesse ponto nós não temos a broderagem, né? Nós não temos a broderagem que os homens têm entre eles. Não, tem uma piada que diz que se o marido passar a noite fora e ele disser que dormiu na casa de um amigo, se a mulher ligar para 10 amigos, os 10 vão confirmar. É verdade. Mas isso, a gente precisa perceber
que nós, mulheres, temos que estar unidas para mudar essa realidade. Porque a gente está falando aqui, Zé, exatamente para buscar saídas. E a saída é a gente se organizando, e não é, nem é individual, e nem os homens vão tomar a frente pela gente. A Alda, Zé, está arrasando. A Alda a Alda é uma das companheiras de luta nessa luta, nessa batalha árdua, né, para aumentar as mulheres, o espaço das mulheres. Agora mulheres no parlamento, em torno de 10%, e mulher negra, 2%, ou menos, um pouquinho menos de 2%, não é isso? Você tem olha, em 2014 era isso, mas aí em 2018, no Congresso Nacional, deputadas federais, a gente deu um salto de 15%. A gente deu um salto para 15%. Em 2014 eram 51 deputadas federais, em 2018 foram 77 deputadas eleitas. E assim, o que foi que mudou? O que a ciência política aponta é que o que mudou é que houve uma alteração na legislação definindo percentual do financiamento, tanto do fundo partidário, quanto o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, um percentual de 30%, equivalente ao percentual de candidaturas. Porque assim, uma questão assim, objetiva, que não se fala muito, mas que é determinante para uma eleição, é a questão do financiamento eleitoral. Não é à toa que os movimentos, eles defendem o financiamento público de campanha. Por quê? Porque a gente sabe, nós mulheres sabemos, que quando o financiamento é feito por empresas, normalmente esse dinheiro vai para os candidatos homens, aqueles que já estão há mais tempo, que já acumularam um maior capital político. Então, assim, o financiamento público e essas determinações, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem sido muito atuante, observação, atuante a partir da pressão que as nossas parlamentares, senadoras, deputadas federais e senadoras têm feito em relação a isso, de fazer cumprir a lei. Porque não é possível que, se a lei determina que os partidos, eles necessariamente têm que apresentar 30% de candidaturas por gênero, o mínimo, que no caso são sempre as mulheres, tomara que um dia a gente tenha 70% de homens, de mulheres e 30% de homens. Mas, por enquanto... Você pode inverter, né? Pode. O importante é ter essa relação, 30% e 70%. Mas, assim, o que o Tribunal Superior Eleitoral foi disso, olha, como é que justifica que você seja obrigado, o partido seja obrigado a apresentar até 30% de candidaturas mulheres e não tenha essa mesma correspondência de financiamento. Então, foi isso que mudou. Apesar de ainda se ter muitas formas de driblar essa legislação. Por exemplo... Isso que eu quero falar com você. Por exemplo, no caso da última eleição para vereador e vereadora, as 50 pessoas menos votadas eram mulheres. Isso é uma revelação assustadora até. E também de muitos partidos utilizarem as mulheres como laranjas. E que eu não gosto desse termo, porque nós, mulheres, nós estando na política, tem muito mais honestidade, tem muito mais ética. Peraí, tem uma mensagem bem aqui, Manuel Domingos. Precisamos ter mulheres no alto comando das Forças Armadas e no comando dos órgãos de segurança. Vamos pensar nisso que ele falou. Tu imagina... será que no Brasil só teve uma mulher com capacidade para ser presidenta? Será que a Caixa Econômica, que eu trabalhei lá há 31 anos, com mais de 100 anos, teve só uma mulher com capacidade para ser presidenta? Vamos analisar isso. Com certeza não. Com certeza não. Agora, assim, a questão é que
as normas são definidas, mesmo, digamos assim, mesmo os partidos democráticos, se você utiliza o critério da maioria, e as mulheres não estão presentes dentro dos partidos, elas inevitavelmente elas vão perder nas votações. É por isso que a gente precisa atuar na origem, no aspecto de que devemos estimular as mulheres a participarem da política, né? Essa coisa de que política é uma coisa nojenta, que só tem desonesto, isso só interessa a quem é desonesto, porque assim eles vão ter mais espaços, assim, e aí os honestos, as pessoas que querem realmente o bem comum, elas não vão participar, porque elas vão dizer assim, não, eu não vou me meter com isso, né? Agora, interessante, eu acho que a gente falava da questão do financiamento, do financiamento eleitoral. E como burlam e outra burlam para que Exatamente. não Aí, aconteça. como agora é obrigatório, essas formas de burla, né? Por exemplo, colocando as mulheres como vice, é uma das formas interessantes, né? Porque, assim, como ela está na cabeça de chapa, o financiamento vai para a chapa, quer dizer, além do dinheiro investido na candidatura, né, do candidato a presidente, ainda iria para a cota das mulheres iria também porque ela está na chapa, né? Essa é uma forma também, né? É claro que eu acho que é importante que as mulheres ocupem esses espaços, entendeu? Aí cabe, assim, a gente, enquanto mulher, enquanto militante, enquanto estudiosa dessa temática, conseguir fazer pressão para que as mulheres não aceitem determinadas situações dentro da política, né? Agora, em relação, Norma, eu já discuti isso com muita gente, né? Porque essa questão das candidaturas laranjas, ou seja, aquelas candidaturas que elas são colocadas claramente apenas para cumprir a norma dos 30%, né? Essa discussão ela tem que ser levada com muita tranquilidade, porque assim é uma discussão que a extrema-direita no Brasil tem utilizado isso para, ao invés de corrigir as distorções, acabar com a lei de cotas, entendeu? Sim. Então, de fato, eu até digo o seguinte, sempre teve nas chapas aqueles candidatos que entravam para compor a chapa. Tipo assim, já sabe que vão ter poucos votos mesmo, entendeu? Às vezes, ele é candidato para poder ser um cabo eleitoral mais qualificado para um candidato que tem mais chance. E isso sempre foi tratado como uma coisa normal. Quando são as mulheres que estão nessa condição, aí isso ganha uma dimensão muito grande. É claro que, de fato, há má fé, de fato, há partidos que utilizam desse expediente. E aí, a minha posição sobre isso é que quem deve ser punido é o partido. Eu acho que houve uma tentativa de criminalizar a candidata, a mulher, né, o peso do Estado se voltar contra ela, mas assim, o que deve prevalecer é a punição ao partido, porque vai ser mais educativo. Agora, eu acho que mesmo tendo essa possibilidade de distorção, porque muitas vezes as mulheres elas não têm força, digamos assim, para lutar contra a estrutura, né? Muitas vezes a mulher ela é colocada naquela situação de ser candidata, de não ter apoio, assim, não ter o apoio concreto, afora o tapinha nas costas, né? Ela não é que ela compactue com isso, ela não tem força para lutar contra a estrutura partidária, né? Então, nós temos que ter muita sensibilidade com essas mulheres, não tratá-las todas iguais, porque, assim, uma coisa a teoria política já resolveu,
né? A gente não pode cair numa coisa chamada essencialismo, que é de achar que toda mulher pensa igual, toda mulher defende os mesmos interesses. Não, não é assim. Né? As mulheres, elas são mulheres, mas assim, essa é a questão do sexo, é apenas, do gênero, é apenas uma das dimensões da vida dela. Essa mulher, ela tem classe, ela tem cor, né? Ela tem orientação sexual, e todas essas clivagens, elas vão impactar na sua vida, no que ela pensa, na capacidade que ela tem de sobrevivência, né? Então, por isso que um dos meus recortes na minha pesquisa foi exatamente isso. Quais os partidos, no espectro do quadro partidário brasileiro, quais os partidos que, digamos assim, apostam mais em mulheres, não apenas para cumprir a lei, mas também para garantir que essas mulheres elas se tornem candidaturas competitivas. Porque, ao fim e ao cabo, é isso. Né? O eleitor, ele tem uma história de dizer que não vai perder o voto. Né? A gente escuta muito isso, né? Não vai perder o voto. Ô, Zelma, vamos continuar, mas só vou... Nós temos 6 minutos e... Gente, mas correu! Viu como é rápido? É importante a gente falar perspectivas de mudança e propostas para a gente sair dessa situação. Continue com essa coisa de o eleitor não quer perder o voto. O eleitor não quer perder o voto. Então, assim, eu acho que concretamente uma coisa que pode mudar, que pode alterar substancialmente esse quadro de subrepresentação é que os partidos políticos, eles tornem essas mulheres candidaturas competitivas. Como é que vai se transformar uma candidatura de uma mulher numa candidatura competitiva? É esse partido investindo e conseguindo dividir colocar essa mulher dentro do leque de candidatos que são apresentados para a sociedade como candidatos viáveis. Ou seja, o capital político do partido, ele precisa ser dividido entre homens e mulheres, porque o eleitor, ele vai muito em relação à percepção que ele tem. Se o eleitor, ele olha para o candidato, aí diz assim, olha, esse aí é um candidato bom, é uma candidata boa, mas não vai para lugar nenhum. Ele não fala assim. Não vota. Então assim... E ele quer que tu prove que tu tem eleitores antes. Exatamente. Tem que provar que você é boa de voto. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, garantir que a legislação, primeiro garantir que a lei de cotas ela não haja retrocesso, muito pelo contrário, cada vez mais é preciso que haja punição aos partidos que não cumpram as cotas, porque assim, a gente sabe que quando não há uma lei, ela só é obedecida se ela tiver a previsão de punição. Se não tiver, ela não é cumprida. Exatamente por isso que não foi cumprido, demorou tanto para a lei de cotas ser cumprida. Então, rechaçar qualquer possibilidade de retrocesso em relação à lei de cotas, garantir que os partidos, né, pressão social para que os partidos possam incluir mulheres nas suas estruturas diretivas, que possam tratar com mais equidade na questão do financiamento eleitoral, na questão do capital político, na questão da indicação para os cargos que lhe forem destinados. Por exemplo, você faz uma coligação e elege um prefeito. É claro que o prefeito vai chamar o seu partido, o prefeito vai governar com os partidos que lhe deram sustentação, que trabalharam por ele. Isso é da democracia. Então, assim, os partidos precisam também contemplar essas mulheres na hora de ocupar os cargos, porque é a ocupação dos cargos que vai dar visibilidade, que vai passar a ideia de credibilidade para aquela mulher, de que ela tem capacidade de ocupar um cargo público. Né? Então, esse é um aspecto interessante.
inclusive, assim, agora nessa Conferência Municipal de Saúde, uma das questões aprovadas é que a gente observasse, que a Prefeitura observasse a paridade nos conselhos, aqueles conselhos representativos, porque são espaços de poder. E, assim, essa questão, ela vai repercutindo em cadeia, porque à medida em que mais mulheres ocupam espaços de poder, mas a mensagem que é passada para as outras mulheres é de que sim, nós podemos. Tem 22 segundos. Olha, foi um prazer enorme. Vou colocar no YouTube. Obrigada, minha linda. Eu vou colocar no YouTube. Olha, obrigada, estou à disposição. Vamos debater mais isso. Vamos. Vai ter obrigada a todo mundo que participou. Vai ter outra live. Tá.